Você já se cobrou por não ter uma rotina perfeita? Você já se cobrou porque às vezes combinou algo com você mesma no estudo musical e no final das contas não conseguiu? Bom, se você é um organista que está em fase de aprendizado, está em construção e respondeu sim para uma dessas perguntas, eu espero que você fique até o final desse vídeo, porque nós vamos conversar sobre uma rotina vitoriosa para um organista em construção. O que seria uma rotina que ajuda um organista em construção? Como fazer uma rotina, né? E tudo mais. É esse o assunto do vídeo de hoje. Eu espero que você fique até o final. Eu sou Daniele Lima e esse é o meu canal, onde é voltado para organistas em construção. Vamos lá! Bom, eu já me senti frustrada muitas vezes por combinar algo comigo mesma. Por exemplo, essa semana eu vou estudar tantas horas. Ou essa semana eu vou estudar tantos hinos e chegar no final da semana eu não ter conseguido fazer nem a metade, e isso me frustrar, isso fazer eu duvidar de mim mesma, fazer eu duvidar de que o estudo musical era para mim ou de que eu conseguiria. Porque muitas vezes a gente fantasia uma rotina onde tudo vai dar certo. E não é assim. Então hoje eu decido o seguinte, durante essa semana, eu estou gravando esse vídeo num domingo. Então, durante essa semana eu vou levantar 4 horas da manhã e eu vou estudar 2 horas, e aí eu vou trabalhar e eu vou chegar na hora de almoço, eu vou estudar mais tantas coisas, e aí de noite eu vou estudar de novo. Eu vou totalmente modificar minha rotina de uma hora para outra, vou colocar algo que muitas vezes não é possível, porque eu não sei o que vai acontecer durante a minha semana. Eu posso ficar doente, alguém da minha família pode ficar doente, ou pode acontecer alguma outra coisa, igual já aconteceu de queimar meu órgão, e aí eu fazer o quê? Eu me frustrar porque eu não consegui fazer algo que eu me comprometi e que muitas vezes está fora do meu alcance. Então hoje nesse vídeo você vai aprender como lidar com isso, né? Como ter uma rotina que vai realmente te ajudar, lidar com as frustrações e realmente ir evoluindo, porque você está em construção da mesma maneira que eu estou e a gente precisa saber lidar com isso. Quando estamos construindo algo, muitas vezes não acontece imprevisto. Muitas vezes o material acaba e a gente não está preparado, ou o dinheiro acaba e a gente não está preparado, ou a natureza vem e modifica alguma coisa. Então a gente precisa saber lidar com os imprevistos, saber organizar nossa rotina para não nos frustrar e continuar em construção de acordo com o que a gente pode fazer. O que acontece, né, quando a gente decide alguma coisa e muitas vezes não consegue? A gente começa a pensar o seguinte, eu nunca vou ser a organista que eu penso, que eu quero ser, né? Porque eu quero sentar no órgão, eu quero dar um louvor perfeito para Deus, e para isso eu tenho que estar em equilíbrio, né? Então não adianta eu sentar lá, muitas vezes ter a técnica e não ter o espiritual, ou eu ter só o espiritual e não ter a técnica. Então a gente tem que ir construindo de pouquinho em pouquinho a nossa base, fazer com que a gente caminhe, né, de acordo com o que precisa caminhar, para dar um bom louvor para Deus. E para isso a gente precisa estar o quê? Completa. Então não adianta eu querer fazer algo que eu não consiga, não adianta eu querer me comparar com a outra organista. Muitas vezes a gente se compara com um organista que é organista de criança, então ela teve ali toda uma vida, né, para estudar, ou muitas vezes ela levou o estudo dela com leveza e não com peso, e aí isso foi diferente para ela do que é para você. Então a gente precisa ter essa consciência, né, ter esse equilíbrio de como fazer as coisas, como estudar, como levar a nossa rotina, e aí muito isso que eu mostro no meu Instagram. Recentemente mesmo eu comecei a compartilhar o que eu faço da hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir, em sequência de fotos, né, mostrando que uma organista em construção não é só ela sentar e tocar, né, é muito além disso. Um organista em construção vai muito mais do que isso, né, você precisa dormir bem, comer bem, viver bem, viver em harmonia, em comunhão com você mesmo, em comunhão com os outros, né, porque ser um organista é isso, né? Você vai levar a palavra de Deus tocada, você vai levar a palavra de Deus, muitas vezes a gente começa ali o culto com a meia hora, então você tem que estar ali, dar um bom louvor para Deus, preparar um bom culto para Deus, né? Fazendo a meia hora de excelência, fazendo a meia hora com comunhão, e isso tudo é estar em construção. Dani, mas por que você fala tanto, né, sobre construção? Por quê? Porque isso é a chave, porque muitas vezes a gente acha que construção é progresso, e não é só progresso, construção é processo. Então você vai colocando tijolinho por tijolinho, vai fazendo um pouquinho de cada vez, vai fazendo o que você pode com o material que você tem, e assim você vai evoluindo, vai melhorando, vai conseguindo chegar aonde você tanto deseja. Muitas vezes a gente pensa em constância, né? E a constância traz um peso,
Porque, constância é todo dia, todo dia, todo dia. E a gente não tá 100% todo dia. E nem por isso, por exemplo, minha constância é estudar todos os dias tantas horas. Você muitas vezes não vai conseguir estudar tantas horas todos os dias. Então você tem que saber lidar com isso. Constância é leveza. Não é estudar 1000 horas, é estudar todos os dias o pouquinho que dá. Então eu uso muito o meu exemplo. Então eu levanto todo dia de manhã, um pouquinho antes da minha família, faço ali a minha rotininha, né? Faço meu café, faço a minha leitura e aí eu estudo. Eu estudo todos os dias a quantidade que precisa? Não, e tá tudo bem. Então tem dias que eu estou cansada, tem dia que a semana é mais difícil, eu não consigo levantar, ou às vezes o celular não desperta, eu não consigo acordar, ou às vezes acontece alguma outra coisa que tira o meu foco do estudo. E nem por isso eu vou me cobrar, vou me martirizar porque eu não consegui estudar aquele dia, não consegui fazer o que eu me propus a estudar. É isso que vocês precisam aprender, essa leveza que vocês precisam levar para o estudo musical de vocês. Vocês estão fazendo o que vocês podem. E isso para Deus já é o suficiente muitas vezes. Deus não quer uma máquina. Deus quer você que é humana. Deus quer que você faça o que você pode. A viúva não deu a oferta que ela tinha? E não foi a oferta melhor para Jesus? Então muitas vezes o nosso estudo musical é assim. Às vezes eu sou a viúva que tem uma ofertinha e é aquilo que eu tenho naquele dia. E você acha que Deus não vai receber com alegria? Você acha que Deus não vai receber com amor aquela oferta daquela viúva? Então a gente tem que saber com o nosso propósito, o nosso coração, e isso precisa ser com leveza. Da mesma maneira que a viúva foi lá e deu aquela oferta, era o que ela tinha naquele dia. E Deus recebeu com tanta alegria, com tanto amor, o nosso estudo é do mesmo jeito. Então todos os dias dê o seu melhor, mas dê o seu melhor com amor, com leveza. E eu tenho certeza que Deus vai muito se agradar e você vai muito colher frutos. A gente às vezes pensa assim, nossa, eu me esforço tanto e eu não vejo o meu esforço, eu não vejo a minha plantação, eu não vejo a minha colheita. Eu tô cansada de plantar e não ver, né? Vamos fazer aí a comparação com a semente, porque até na Bíblia tem a comparação da semente, né? Só que assim, o que acontece? Primeiro de tudo, essa semente ela tem que estar num terreno fértil. E para estar no terreno fértil, você tem que estar preparada para isso. Você tem que estar com seu coração preparado para isso. E aí ele vai germinar. Segundo, nasce da noite para o dia? Não, não nasce da noite para o dia. Então muitas vezes você vai estar plantando hoje. Muitas vezes você vai abrir o órgão, você vai abrir o inário, vai derramar lágrima durante o seu estudo. E aquilo ali vai estar sendo uma plantação. Só que não vai ser amanhã que você vai colher aquela plantação, vai ser lá na frente. E você pode ter certeza que você vai colher. Eu já colhi muitos frutos que muitas vezes eu nem esperava que eu ia colher esses frutos do meu estudo musical. Mas também Deus conhece o meu coração, Deus sabe como eu planto. O amor que eu tenho em estudar a música, o amor que eu tenho em compartilhar o estudo da música, o amor que eu tenho em ajudar e em servir a Deus no estudo musical. Então Deus já me deu muitos frutos, que às vezes eu não achava que eu merecia ou eu teria feito algo para receber aquilo. Então você também, prepare o seu terreno, prepare o seu coração, estude com amor, estude com leveza, estude com o melhor que você pode dar, com a ofertinha que você tem para dar para Deus hoje e com a fé de que Deus vai sim usar de você, você vai ter colheitas maravilhosas ainda, né, no estudo musical. Só tenha fé e continue fazendo o seu melhor, dia após dia, com constância, com leveza, com propósito, que Deus vai sim te entregar o seu tesouro, Deus vai te entregar a sua colheita no momento certo. Muitas vezes a gente vê assim hoje em dia, né, a internet ela trouxe muita coisa, né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas hoje em dia é tudo tão rápido, né? As coisas estão se perdendo. Mas será que sempre não teve? Só que hoje é muito maior a noção que a gente tem. Então sempre teve as organistas que se comparam, sempre teve os organistas que levam como se fosse uma rivalidade, sempre teve tudo isso. E você tem que ter a linhagem, a clareza de que você não tá ali para se comparar, você não tá ali para agradar o outro, você não tá ali para poder se comparar com o organista ou para se preocupar se você tá fazendo isso ou aquilo, você tem que se preocupar com Deus, é o seu coração e Deus. Então se você está fazendo o seu melhor, se você está alinhada com o que Deus quer para você, eu tenho certeza que você vai sim ser uma linda organista, que quando a construção estiver pronta vai ser maravilhosos os seus frutos, vai ser maravilhoso o seu testemunho. Então continue fazendo o que você pode, tendo, né, ali a clareza do que você pode fazer, para que você consiga sim
evoluir no estudo musical, porque isso é uma rotina perfeita, né? Isso é uma rotina de um organista de verdade em construção. Você tem que adaptar a sua rotina com aquilo que você pode. Então não adianta eu vir aqui ditar regra para você. Olha, você tem que levantar 5 horas da manhã, você tem que estudar até as 6 horas da manhã, você tem que estudar tantas horas por dia, você tem que estudar tantos hinos por semana, você tem que fazer o teste tal dia, porque a sua rotina não é a minha rotina. E você precisa ter essa clareza, ter essa consciência. Você e Deus, que você vai ter o seu tempo. Do mesmo jeito que cada semente demora para germinar, do mesmo jeito que cada construção tem o seu tempo para ficar pronta, é assim a nossa vida. Então a minha rotina real, a minha rotina vitoriosa, a minha rotina que vai me levar a ter uma construção completa, não é a rotina que você vai ter. É uma rotina diferente da minha. Lógico que tem coisas que todas nós podemos fazer. Lógico que tem coisas que todas nós devemos fazer. Só que ninguém é igual a ninguém. Não tem aquele ditado, os dedos da mão cada um é de um jeito? A mesma coisa nós. Então, para mim, o que funciona? Não funciona para você. Mas as estratégias que eu uso, que dá certo para mim, pode ter certeza que vai dar certo para você. Então, o que você pode fazer que vai te ajudar a ser um organista vitoriosa? Primeiro, estudar todos os dias. Não precisa ser uma quantidade exorbitante. Não precisa fazer algo que vai tirar sua paz lá na frente. Faça algo que você pode, que está dentro do seu limite. Ah, Dani, eu trabalho o dia inteiro. Ai, Dani, isso e aquilo. Arrume um horário ali. Coloque 15 minutos por dia. Quando os 15 minutos por dia tiver algo tranquilo para você, pense em aumentar. Não preocupe, eu vou demorar 1000 anos. Se for o que Deus quer para você, vai demorar 1000 anos, mas se não for, Deus vai tomar outro caminho na sua vida e vai dar um jeito de você tocar antes, preparar outra maneira, organizar a sua vida de um outro jeito, mas faça a ofertinha da viúva hoje, faça o que você pode fazer hoje, com o tempo que você tem hoje, que eu tenho certeza que Deus vai muito se agradar. Outra coisa que você pode fazer, que eu tenho certeza que vai te ajudar, é ter ali uma estratégia na hora de estudar. Então, começou um estudo, o que você pode fazer? Primeiro de tudo, fazer uma análise. E por isso eu vou te apresentar agora algo que vai muito te ajudar, que é o plano de estudos para um organista em construção. Então, nesse plano de estudos, vai ter como organizar sua mente, o seu espírito e tudo mais. A importância de ter um horário fixo de estudos, analisar o hino antes de começar. E o mais importante, tem um passo a passo desse hino para você estudar. Então, você vai pegar lá o hino, você vai olhando aqui e analisando. Então, qual que é a tonalidade do hino? Qual que é a fórmula de compasso? Qual é o tipo de compasso? Isso vai trazer uma clareza muito grande para você. Vai te auxiliar de uma maneira, assim, espetacular no seu estudo musical. Então, isso tudo faz parte de uma rotina que vai te ajudar. Você ter as estratégias certas, estudar na hora que você pode, fazer o que você pode com o que você tem. Mas o importante é você fazer. Não adianta nada eu ir ali plantar uma semente hoje, daqui uma semana eu ir lá pôr uma água, daqui um mês eu ir lá olhar se germinou. Isso vai dar certo? Jamais vai dar certo. Então, todos os dias, se a gente quer cultivar algo, a gente tem que estar todos os dias ali, com o foco naquilo ali, com a mente naquilo ali, fazendo o que a gente pode por aquilo ali. Então, se você já mexeu com planta, você sabe que a planta, se você tem um cuidado com ela, ela vai ser uma planta que vai dar uma beleza diferente. Agora, se você vai lá e planta algo e nunca mais dá uma atenção, nunca mais cuida daquilo, eu tenho certeza que ou ela vai morrer ou ela vai minguar. Então, a mesma coisa o seu estudo musical. Faça uma rotina onde você consiga conciliar, onde você possa dar atenção e onde você vai germinar e vai dar bons frutos. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, se faz algum sentido para você algo que eu falei aqui, comenta aqui nos comentários. Curte esse vídeo para saber que você gostou. E se você conhece algum aprendiz que está um pouquinho perdido no estudo musical, que não está conseguindo conciliar, manda para ela esse vídeo. Quem sabe esse vídeo vai trazer clareza para ela, vai trazer conforto, né? Vai trazer algum auxílio, que é essa a intenção. Somos todas organistas em construção e para isso precisamos uma das outras, não é mesmo? Bom, eu me despeço aqui, eu espero você na próxima semana e até lá. Tchau!